Chegamos na parte de refração da luz. Então, aula 17, tá? Vamos falar hoje sobre essa propriedade que a luz tem de mudar de meios, né? E ao mudar de meios, ela muda necessariamente a velocidade, ok? Então, pessoal, aula 17, página 89, ok? Então, a primeira coisa que tem que guardar, o que vem a ser o índice de refração absoluto. Inicialmente, pessoal, o que é refração? Refração é quando um raio de luz, né, ele atravessa meios transparentes, mudando a velocidade de propagação. Tudo bem? Então, aqui temos o meio 1 e o meio 2, ok? Então, ó, a frequência do meio 1 é igual à frequência do meio 2. Então, na refração, não muda a frequência, tá? E a velocidade do meio 1 tem que ser diferente do meio 2. Então, refração não é sinônimo de desvio. Pode ter? Pode, normalmente tem, sim. Mas aqui não teve desvio, ó. E ela também mudou a velocidade. Tudo depende qual é o meio incidente e qual é o meio que o raio sofreu refração, tá bom? Ok? Então, o que nos mostra se a velocidade vai aumentar ou diminuir é o índice de refração, que é representado pela letra N, que vai mostrar o grau de refringência do meio. Então, ele é definido, tá, como a velocidade do meio 1 pelo meio 2. Se o meio 1 for o vácuo, tá, ó, escreve ali, ó, vácuo, a velocidade é 3/10⁸ metros por segundo, né? E o C na equação é a velocidade da luz no meio que está sofrendo refração, tá? Então aqui é a velocidade do meio. Bacana? Pessoal, como a maior velocidade da luz é no vácuo, o C sempre vai ser maior do que o V. Então esse V pode ser água, pode ser vidro, pode ser o seu olho, meio transparente, tá? Então o que eu quero que vocês guardem aí? Que o N, ele depende da substância. Então, cada substância tem um determinado índice de refração. Ele depende de quem? Da frequência. Então, quanto maior o índice de refração, maior a frequência, tá bom? E esse índice de refração, ele é sempre o quê, ó? Maior ou igual a 1, pelo fato que C é sempre maior, no mínimo igual, né, a V. Então, quer dizer que o índice de refração N é maior do que 1. 1 se fosse o vácuo. Bacana? Guarda que esse índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade desse meio. Então, quanto maior o N, maior a refringência, menor o V. Bacana? Quando for o ar, o índice de refração do ar é unitário, é 1. E quando for a água, esse índice de refração vale 4/3, que é aproximadamente 1,33, tá bom? Agora, dá para a gente determinar esse desvio quando acontece nessa situação? Dá. É através da lei de Snell. Então, a lei de Snell e Descartes fala que o seno do ângulo de incidência, que é esse aqui, ó, tudo bem? Vezes aonde ele incidiu, que é o meio de incidência, será igual ao ângulo de refração, que é esse aqui, vezes aonde ele refratou, e isto sempre vai dar o mesmo número, ou seja, uma constante. Então isso aqui, pessoal, é da onde que a luz vem. E aqui é para onde que a luz vai sofrer refração. Bacana? Agora eu vou passar uma maneira bem tranquila para você saber se ele aproximou ou se ele afastou. Então imagine um raio de luz aqui, ó. Ok? E o mesmo raio de luz aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção é se ele afastou ou aproximou. Então, primeiro caso, ele vem do menos refringente para o mais refringente, tá?
Então, sempre que ele vai no mais refringente, aquele que tem mais densidade, a luz não gosta de matéria, ela perde velocidade. Então, quando ele vem do menos refringente para o mais refringente, ele aproxima da normal. Se ele aproxima da normal, ele perde velocidade. Então, essa velocidade é menor do que essa. Então, ó, V1 é maior do que V2. Bacana? Agora, se por acaso, gente, ele afastar aqui, ó, ele afastou. Então, se ele afastou, ele vem do mais refringente, por exemplo, um vidro, para o menos refringente, que é o ar, por exemplo. Então, se ele afastou, quer dizer que V2 é maior do que V1. Então, aonde ele está mais refringente, automaticamente ele tem uma velocidade menor, ele aproxima da normal. Onde está mais fácil da luz se propagar, o meio tem um menor índice de refração, ele afasta, tá? Então guarda assim, ó, do menos para o mais ele aproxima, do mais para o menos ele afasta. Então ele afasta, ó, quando aqui diminui, e ele aproxima, ó, ele aproxima quando aumenta, tá bom? Então guarda, o raio sempre estará mais próximo da normal, onde o meio for mais refringente, tá? Então essa é a nossa lei de Snell. Grifa bem aí. Tudo bem? Essa matéria é fundamental. Algumas aplicações disso para vocês, então, tá? A primeira é o caso de quem? Da dispersão. O que é dispersão? É quando você tem uma, ó, luz policromática, por exemplo, a luz solar, tá? Que a gente chama de luz branca, né? Branco são todas as cores juntas. Ela passa num prisma, onde o material do prisma é diferente do ar, e ela sofre o que é uma decomposição, separando nas componentes monocromáticas, que é monocromática. Tudo bem? E quais são as monocromáticas visíveis? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, ok? Então, a gente não consegue perceber, por causa da frequência, o infravermelho nem o ultravioleta, tá? Então, pessoal, o que o violeta tem diferente do vermelho? Então, faz uma flechinha para baixo, ó, do menor para o maior valor. Aumenta para baixo. Frequência. Então, o violeta tem mais frequência, o fóton violeta tem mais frequência do que o vermelho. Frequência, índice de refração, onde vai a frequência, vai o índice de refração. E principalmente quem? Energia, tá? Então, o fóton violeta tem mais energia do que o fóton vermelho, tá? E desvio, tá? Ó, observa que a cor que mais desviou da trajetória, ó, original é o violeta, ok? Para cima, aumenta o quê? Para cima, aumenta o comprimento de onda, aumenta o período e, como o vidro ele muda o índice de refração, então ao mudar o índice de refração, muda-se a velocidade. Então, muito cuidado. Dentro do vidro, o vermelho é mais rápido que o violeta. No ar, tem a mesma velocidade. Por quê? Porque como o N é 1, aqui, gente, ó, como o N é 1, C igual a V. Mas dentro do vidro, a velocidade, ó, do vermelho é maior do que a velocidade do violeta. Bacana? Uma aplicação disso seria o arco-íris. Então, coloca ali para mim, ó, o arco-íris. Então, o arco-íris é quando uma luz solar entra dentro de uma gotícula de água, vamos chamar esse de A, esse de B e esse de C, 3 pontos distintos. Quando ele entra no A, pessoal, ele sofre uma refração seguida de uma separação, de uma dispersão, tá? Ele vai lá no B, na camada interna, né, na parede interna, sofre uma reflexão total
E em C, novamente, ele sai da água para o ar. Então, onde tem refração aqui? Tem refração no A e no C. Onde tem uma dispersão? Uma dispersão tem no A. Onde tem uma reflexão interna total? No B. Então é por isso que a gente só consegue ver o arco-íris quando você está aqui, ó, de costas para o sol. Por quê? A luz tem que sofrer refração e chegar até você, tá? Então ela tem que estar o quê? Ó, aqui está o sol, né? Ó, aqui está o sol. A luz tem que sofrer refração total aqui dentro, né? E essa reflexão total chega até você. Bacana? Então você tem que estar de costas ou, pelo menos, ter essa situação no arco-íris, ok? Continuando, outra aplicação importante, pessoal, é a parte de, dióptro plano. O que é um dióptro plano? O dióptro plano é quando você tem um objeto e uma imagem num índice de refração e o observador no outro, tá? Então guarda, ó. Primeiro caso, o observador está no ar, que é o menor, e nós temos um peixe e a imagem do peixe na água, que é o maior. Então, o índice de refração do observador é menor, por caso que o ar é 1 e a água é 4/3, né? Distância do peixe até aqui é o P. Então, o que acontece? A luz vem, ó, aqui tem a normal, né? Ó, a luz vem, bate no peixe, tá? E ela vem, sofre uma refração e chega até a pessoa. Como o raio de luz, ao passar da água para o ar, afasta, ó, a pessoa vem em linha reta e o que ela está vendo é a imagem do peixe. Essa imagem é virtual. Então, quando o observador está no ar, o peixe, né, a posição real é maior do que a visada, e esse ângulo de incidência, que é esse aqui, ó, é menor do que o ângulo de refração, tá? Menor. Lembra que essa imagem, então aqui é o P e lá é o P', essa imagem aqui sempre está numa posição diferente do objeto. É uma imagem o quê? Ó, virtual. Bacana? O segundo caso, pessoal, é quando você tem o quê? Ó, deixa eu botar mais para cá um pouquinho, tá? É quando você tem o contrário. A pessoa está dentro d'água vendo um pássaro. Então aqui, ó, aqui novamente é a normal, né? Ó, a normal. Então esse aqui é o ângulo de incidência. Quando ele entra na água, quando o raio refrata, ele chega na pessoa. Como a pessoa vem em linha reta, ela vê a imagem do pássaro. Então agora o N do observador é maior, pelo fato que a água é mais refringente do que o ar. O passarinho está numa posição, numa altitude menor, e automaticamente o ângulo de incidência é maior. Novamente, o que ele vê, pessoal, é a imagem do pássaro. Essa imagem sempre é virtual e sempre está numa posição diferente da real. Então essa é a nossa equação para calcular essa diferença. O que é o P? P é a posição do objeto, que é chamado de posição real. O P' é a posição da imagem, que é a posição aparente. Tá? Aqui é onde se encontra a imagem. Nesse caso, no primeiro caso é na água, no segundo caso no ar, tá? E o N observador é onde está o quê? A pessoa enxergando. Tome muito cuidado para saber, né, na hora de colocar o índice de refração. Então, do ar normalmente é 1, né, pegando uma casa só, e da água é 4/3, dá 1,33, tá? Então, guarda que essa posição aparente sempre é uma posição, tá, visada da imagem, sempre é virtual, e lembra que imagens virtuais não são o quê? Projetáveis, ok? Outra aplicação importante disso, pessoal, é o ângulo limite e a reflexão total, ok?
Então, o que acontece? Que nós temos três situações, ó. Nós temos o raio A, o raio B e o raio C, tudo bem? O raio A é quando a luz vem e ela deixa, por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse água e aqui é o ar. Pode ser vidro e ar, tem que ser o maior e o menor. Então, se a luz passou aqui, pessoal, ó, se ela passou, nosso exemplo da água para o ar, ela sofreu refração. E essa refração quer dizer que o ângulo de incidência é menor que o limite. Aí você aumenta mais um pouquinho aqui, ó, o ângulo, vai para B. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. Então, se vai para B, ó, aumentou a inclinação aqui em relação à normal, ele sai o que, ó? Rasante, tá vendo? Então, se ele sai rasante, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo limite. Daqui para frente vai ter refração. Aí, pessoal, vocês vão... Deixa eu pegar uma outra canetinha. Vocês aumentam mais um pouquinho o ângulo, aí ele não refrata mais, ele reflete. Então, na hora que ele refletiu, ele sofreu uma reflexão total. Notem que os meios são transparentes, mas ele sofreu uma reflexão total. Então, a reflexão total acontece quando o raio vem do maior para o menor, do mais refringente para o menos refringente, e o ângulo de incidência superou o limite. Então, o limite é quando ele sai paralelo à superfície, acima disso é o limite. Como é que a gente calcula esse seno limite? Então, seno limite é só pegar o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Por quê? Porque o seno tem que ser menor do que 1, tá bom? Outro exemplo ainda, tá? O outro exemplo poderia ser o quê? As miragens, né? Então, a miragem acontece também quando esse raio, né, sofre uma refração. Então, nós temos dois casos. A primeira miragem é quando você está o quê, ó? Numa região, que eu vou chamar uma região mais aquecida, que pode ser uma areia no deserto, né? Então, aqui está o quê, ó? Mais quente, mais temperatura, e lá no ar tem menos temperatura. O segundo caso é o contrário, eu tenho uma água gelada, então aqui está mais frio, uma água gelada, né? E lá está o quê? Mais quente, mais temperatura, tudo bem? A luz não gosta do quê? De densidade. Então, o que acontece? Quando está mais perto do asfalto, mais perto da areia, está mais aquecido. Então lembra, ó, densidade é massa sobre volume, lembra disso? Então o que acontece? O que está mais aquecido, né, tem uma densidade menor. Então a luz vai sofrendo refrações e chega aos olhos desse beduíno. Novamente, ele vem em linha reta e o que ele vê é isso aqui, ó. Então ele vê uma imagem o quê? Virtual. Virtual. Isso aqui também vale para aquelas impressões que a gente tem que está molhado o asfalto num dia muito quente. Conforme ele vai chegando mais perto, rompe-se o ângulo limite e a miragem deixa de existir, tá bom? Então essa imagem é virtual, ou então aqui está mais aquecido, tá? Conforme você vai se afastando disso, diminui a temperatura e aumenta quem? A densidade. Aqui é o contrário também, ó. Aqui está mais frio, então ele sempre prefere o caminho de menor resistência, tá? Resistência ótica, né? Densidade. Então o que acontece? Vai lá, o que ele vê é aquilo ali, ó. Então esse aqui é o famoso caso do navio fantasma. Ó, navio fantasma, que dá a impressão que ele está o quê? Que ele está flutuando, ó, fantasma. Turma, independente do caso, tá? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Sempre a miragem está onde está mais quente. Escreve para mim, então, para vocês guardarem para o vestibular. Então, a miragem é onde está mais quente. Então, no primeiro caso, está mais quente perto do asfalto. No segundo caso, está mais quente no ar, porque a água está gelada. E nos dois casos, a imagem, o que ela é? Virtual. Bacana?
E claro, né, não dá para terminar a aula sem falar do famoso caso das fibras ópticas. Então, fibra óptica trabalha em cima do que? De um, sistema também, que é o sistema de reflexão total. Pessoal, a parte de fora de uma fibra é chamada de casca. E a parte interna é chamada de núcleo. Então, o que acontece? A luz vem e ela vai sofrendo reflexões do interior. Então, ela tem que o quê? Ela tem que preencher isso aqui, Tem que vir do N maior para o N menor e o ângulo de incidência tem que ser maior do que o limite. Então, o que acontece? O interior da fibra, que é chamado de núcleo, tem que ter um N maior que da casca e o ângulo de incidência tem que o quê? Superar o ângulo limite. O que eu quero que vocês guardem, que aqui na fibra óptica, são várias reflexões e aqui no interior, na hora que ela reflete aqui, na hora que ela reflete, sempre os ângulos de incidência e reflexão são iguais. Então vai lá, bate e o quê? E reflete. Aqui você traz uma normal, esse é o ângulo de incidência e esse é o ângulo de reflexão. E os dois são o quê? Iguais. Bacana? Então, isto é o quê? É a definição dessas refrações, né? Então, essas refrações, elas podem também o quê? Produzir fenômenos comuns no dia a dia. Bacana? Tá bom? Deixa eu dar mais uma passadinha aqui, Então, gente, índice de refração, lei de Snell, tá no formulário lá também, tá? Não esqueça aqui de quem aproxima, quem afasta. O caso do arco-íris é dióptrio planos, ângulo limite fundamental para CAF, tá? No caso aqui da miragem, quando é frio é denominado fata morgana, tá? E o caso da fibra óptica. Tranquilo? Vamos fazer os exercícios então? Vamos lá, os exercícios, tá? Então vamos juntos aqui, Primeiro, comigo, tá? Então vamos juntos, dá pra ver aí? Deixa eu dar uma olhadinha, dá, né? Então fala assim, Um estudante de física avista um peixe dentro d'água, dióptrio plano, e faz as seguintes afirmações relacionadas à imagem que observa. A imagem do peixe vista por fora d'água é uma imagem de natureza virtual, pois é obtida pelo prolongamento de raios de luz, certo? Por causa da refração da luz proveniente do meio líquido, a imagem do peixe parece estar a uma profundidade menor do que a real, está mais perto de você, certo? Os raios de luz que emanam do peixe propagam-se na direção perpendicular à interface sofrerão refração, mas sua direção não será alterada. Será alterada, né? Ok? Quando, deixa eu mostrar aqui para vocês, Tá vendo aqui? A luz vem e ela sofre uma refração, né? Quando ela vem da água para o ar, ela afasta da normal. Então, se ela afasta da normal, ele diz que não será alterada, será alterada. O que não muda, o que é? É a frequência. 1 e 2, letra A. Bacana? 2 é a questão da UFSC. Vamos juntos, então. No círculo da física, o show de ilusionismo no qual o mágico gafanhoto utiliza fenômenos físicos para realizar o truque é uma das atrações mais esperadas. Ele caminha sobre as águas de uma piscina, deixando surpresos os espectadores. Mas como ele faz isso? Na verdade, ele caminha numa plataforma de acrílico, N1.49, que fica imersa alguns centímetros na água de 1,33, conforme a figura. O truque está em fazer a plataforma de acrílico ficar invisível dentro da água, colocando alguns solutos na água. Então, gente, dá uma olhadinha aqui, A água é 1,33 e o acrílico é 1,49. Para as pessoas não notarem que ele está andando na plataforma, pensar que tudo é água, ele colocou alguns solutos
E esses solutos dentro d'água devem o quê? Aproximar o índice de refração e, consequentemente, dar ilusão, que é um meio só, no caso a água, né? Então, ele quer saber o que é verdadeiro. Então, sobre essa situação, é correto afirmar que, por causa das condições em que o truque ocorre, o mágico, ao olhar para o fundo da piscina como mostra a figura, verá o fundo, a imagem do fundo na posição real, não é real, é aparente. Então, dá a impressão que está mais próximo, tá? Errado. 2. Vamos lá. A plataforma de acrílico fica invisível porque o índice de refração da água é maior que o do acrílico. Não, tem que ser igual para ficar invisível, né? Falso. Por causa da plataforma de acrílico, a luz não sofre refração ao passar do ar para a água. Se ela mudou de meio, sofreu refração. Nas condições em que o truque acontece, não é possível ocorrer o fenômeno da reflexão total na superfície de separação entre o acrílico e a água. Sim, porque reflexão total tem que vir do maior para o menor. Você colocou soluto, tá? E, consequentemente, o índice de refração é igual ou muito próximo dele. Ok? 16. A plataforma de acrílico fica invisível aos olhos porque a luz não sofre o fenômeno da refração ao passar da água para o acrílico. Sim, porque ele botou o soluto e ficou praticamente o mesmo. Nas condições em que o truque acontece, a razão entre o índice de refração da água e do acrílico é 1 ou muito próximo de 1, certo? Também, né? Para ficar invisível. 32, 40, 56. Questãozinha bacana. Vamos para mais uma? Mais uma. 3. O menino está deitado rente à margem de um lago salgado. Um peixe se encontra submerso logo à frente do menino, mas esse não consegue ver devido ao fenômeno da reflexão total. Então a luz não chega, então o peixe está fora da área visada, ok? Sendo o teto o ângulo indicado na figura, qual das respostas corresponde a um valor possível do seno de teto? Então, pessoal, se ele não consegue ver, calcular o seno limite, né? Então, o seno limite é o n menor sobre quem? O n maior. Ok? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Dá pra ver? Menor pelo maior, tá? Então, vamos juntos aqui, ó. Então, seno limite será igual a quem? O menor é 1 e o maior é quanto? 1,5. Só que 1,5 é igual a quanto? Ó, seno limite é igual a quanto? 1 sobre 3 meios. Passa para cima invertendo, dá 2 que divide por 3, 0,6666. Então, para ele ter, ó, uma reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o limite. Então, qual é o ideal? Qualquer valor maior que isso aqui, tá? Aqui tá fora, aqui tá fora, aqui tá fora. O mais aceitável é o C. Qual seria o ideal? Que fosse maior do que 0,66. Por quê? O ângulo de incidência tem que ser o limite. Mas qual corresponde a um possível valor? O maior que tiver, né? 0,66. Bacana? Vamos pro 4? Vamos pro 4. Observe a figura a seguir, é uma fibra ótica, né? Uma das maiores revoluções ocorridas nas últimas décadas foi o uso de cabos de fibra ótica para o tráfego de dados, voz, imagem, som, através das redes de telecomunicações. O maior desses cabos atualmente é o CMEV, deve ser CMEV3, né? Que sai da Alemanha e chega na Coreia do Sul, passando por 32 países, num total de 39 mil quilômetros de comprimento. Considere a trajetória da luz pela fibra ótica, vê a figura, e que o tempo médio de transmissão de dados entre a Alemanha e a Coreia é de 0,195 segundos. Podemos afirmar que a fibra ótica ocorre o fenômeno da reflexão. Vamos calcular essa velocidade primeiro. Distância pelo tempo. Então esse cabo aí, ó, tem 39 mil
que divide 0,195. Vamos dividir isso aqui? Então, 39.000 que divide 0,195. 200.000, tá? Então, ó, a velocidade é de 200.000 o quê? Quilômetros a cada segundo. Então, é dispersão? Não, separação. Reflexão e a velocidade da luz tem 200.000. Gabarito, bem. Tranquilo? Deixa o pessoal copiar aí. Então, pessoal, essa era a nossa aula número 17. Faça os exercícios, marque as dúvidas e a gente sempre estará lá na sexta-feira às 2 horas, lá, né, na live do Instagram para a gente tirar as dúvidas, ok? Grande abraço, até a próxima aula. Tchau!